Bem, o Campus 24 Horas, no centro de operações da empresa Águas do Paraíba. Um dia após o ocorrido, a suspensão do abastecimento de água em função do rompimento do dique na área central da cidade, nós estamos aqui para saber como é que a empresa fez para administrar esse problema, qual foi a extensão do problema. Eu estou com o Juscelio Azevedo, diretor de Águas do Paraíba. Juscelio, a resposta foi rápida, o abastecimento já está acontecendo. Eu queria que você nos explicasse como é que foi o procedimento. Perfeito. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos. Bom, tão logo soubemos do ocorrido, da queda do dique, devia ser assim, por volta de 9 horas, a hora que nos foi informado, nós corremos para lá. E ficamos perplexos com o acidente, porque junto com o muro foram 200 metros da nossa principal adutora. Nós temos duas adutoras que abastecem o centro da cidade, uma delas se foi. Bom, então, Fabiano, naquele momento, naquele caos que tinha sido instalado na cidade, com uma quantidade enorme de chuva que Campos eu acho que nunca viu, né? Choveu 107 milímetros no município inteiro. Agora, teve pontos em que choveu mais de 200 milímetros em 4 horas. Então, um volume de água absurdo. E nós ficamos ali meio sem saber o que fazer. A referência é que choveu o que estava esperado para 30 dias. Para 30 dias, Olha, o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, o Frederico, falou para a gente o seguinte, que de janeiro a julho choveu 114 milímetros. Em 4 horas choveu 107 milímetros, sendo que em determinados pontos choveu 200 milímetros. Algo absurdo, né? Mas, enfim, a nossa primeira iniciativa foi pensar o seguinte, de que forma que nós podemos distribuir a água e restabelecer o abastecimento o mais rápido possível para a população. Nós, para que todos entendam, a nossa região central da cidade, ela tem, assim, como um anel, 2 adutoras que saem ali da ETA, ali em frente ao Ferreira Machado. Da Coroa. E elas se encontram na Rua do Gás, debaixo daquele reservatório que tem ali atrás do batalhão. Já que você está falando de localização, sim, você poderia até aqui colocar no painel que existe. Exato. No centro de operações. No nosso centro de operações aqui, mostram todas essas linhas verdes são adutoras. A linha que se rompeu é essa aqui. E ela se rompeu neste ponto aqui, certo? Ela faz um trabalho saindo daqui, da 15 de novembro, entra ali na Júlio Fedi, 21 de abril, e desce a Rua do Gás. Vai até a 28 de março. Mas eu tenho um outro anel muito importante, também uma adutora possante de 600 milímetros, que desce por aqui, pela Rocha Leão, entra na Conselheiro Tomás Coelho, vira na Conselheiro José Fernandes, passa pela Salvador Correia, desce a Beira Valão e vai até a Rua do Gás e fecha esse anel. Bom, qual foi a resposta rápida, Fabiano? Porque o rompimento ocorreu aqui. Tem até uma imagenzinha aqui, como se fosse da ponte Barcelos Martins, está aqui. Então, para que as pessoas que estão nos acompanhando, sim, 2 rompimentos. Nesse ponto do dique, isso, e aqui... Isso. Depois... 200 metros nesse trecho aqui, desceu para o rio. A alternativa foi, vedamos essa adutora aqui, vedar essa adutora, gente, é uma adutora de 500, você viu lá, Fabiano, são registros burrais, são peças muito grandes, só com você fala o diâmetro, né? Diâmetro, e peso, né? É coisa que o ser humano não consegue manusear, a não ser com o guindaste. Então, fizemos isso, passamos o dia inteiro ontem fazendo isso. Na segunda-feira, assim que nós montamos a estratégia, nós levamos todas essas peças e já deixamos lá. E na terça-feira, ontem, 5 horas da manhã, nossa equipe começou fazendo essa vedação. Terminamos às 20 horas de ontem, 19 e pouco. 20 horas já estava em carga. Às 20 horas de ontem, nós colocamos em carga. De que maneira? A distribuição vem por aqui, faz isso, vai na Rua do Gás e retorna. Abastece todo o centro da cidade. Então, gradativamente... Gradativamente vai... Fabiano, ficaram... Você deve ter em tempo real aqui
como saber Tem. a pressão que está Tenho. nessas adutoras centrais? Tenho sim. Vou né? mostrar para você. E quando fala gradativamente, Juscelio, até para a gente esclarecer para quem está nos acompanhando, Sim. é porque muitas vezes as pessoas recebem a água, essa água, em função do problema, ela não tem força para chegar às caixas d'água, mas está recebendo nas torneiras. Excelente pergunta. É porque é preciso que as pessoas entendam o seguinte: na energia elétrica, você acende o interruptor e a lâmpada, você liga o interruptor e a lâmpada acende na hora. Com água é diferente. O nosso sistema ficou paralisado por 24 horas. As pessoas foram queimando reservas. Reservas da caixa d'água, reservas da cisterna. Então, o que acontece quando você retoma um sistema igual a esse? Ele começa enchendo cisternas, depois ele vai enchendo as caixas. Eu chego até a casa do cliente com o volume, mas eu não chego com a pressão necessária. Então, é isso aí, é pedir um pouco de paciência para a população. Desculpa a população, a gente entende que é um acidente, creiam, nós tentamos trabalhar o mais rápido possível, de modo a trazer pouco transtorno para a população, mas vai aqui o nosso pedido de desculpa e o nosso pedido de compreensão, não é isso? As chuvas, de alguma forma, todas essas chuvas, elas atrapalham captação, distribuição? Como é que é essa questão, essa precipitação pluviométrica, como é que isso influencia diretamente aqui? Se você pudesse resumir para a gente. Bom, eu te digo o seguinte: no tratamento de água, não, em nada, a não ser num acidente como esse. Para o esgoto, infelizmente, existe contribuição de água de chuva para o nosso esgoto. Nós temos uma malha de esgotamento sanitário, Fabiano, muito grande. Eu tenho 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros de rede de esgoto. Ou seja, a nossa capilaridade de esgoto na cidade é muito grande. E isso aí acaba entrando água de chuva e tal, me atrapalha um pouco, mas eu consigo administrar bem. O problema da chuva pontual na cidade, eu acho que traz muito mais transtorno para a população. A população precisa entender o seguinte: nós moramos numa cidade de topografia plana. Um volume de chuva como aquele não tem sistema de drenagem que dê jeito. E o escoamento, em função do volume de chuva, foi até rápido, Fabiano. Com 2, 3 horas após parar já estava aceitável os níveis aí nas ruas. Escoando. Exato, estava escoando bem. De forma aceitável. Isso. Então, é isso. Quando há uma chuva amontante, uma chuva muito forte na região da zona da Mata Mineira ou ao longo do Paraíba, se for uma chuva muito intensa, pode me trazer problema no tratamento de água, mas isso é raríssimos os casos. Bem, nós estamos chegando ao final do ano. Sim. Acho que o balanço da empresa é positivo, e aproveitar para que você fale para a população se há previsão de investimentos para 2023, falasse desses 2 pontos. Bom, o que eu tenho para dizer para a população de Campos é que Águas do Paraíba, aliás, voltando um pouco mais no tempo, nós temos o SNIS. O que é o SNIS? O SNIS é o Serviço Nacional de Informação sobre o Saneamento. O SNIS, ele pega dados das empresas de saneamento do Brasil inteiro e audita, fiscaliza. Então, assim como Águas do Paraíba, todas as cidades mandam informações para o SNIS. Bom, o Instituto Trata Brasil é um instituto isento que vai no SNIS. O SNIS está para quem quiser consultar na internet aí, tem os dados. O Trata Brasil vai no SNIS, pega os dados de todos os municípios. É o Instituto Trata Brasil. É o Instituto Trata Brasil, renomado, né? Isso. A fonte de consulta é nesse... É o SNIS. A fonte de consulta é o SNIS. Então ele vai até lá e vê o seguinte: identificou quais foram as cidades que melhor se saiu no saneamento. Então, o prefeito, Vladimir Garotinho, foi convidado, e foi lá em São Paulo, eu fui com ele. A cidade foi agraciada com o prêmio a melhor cidade que evoluiu no esgotamento sanitário. Coleta e tratamento.
nos últimos 10 anos. Está dando 93%? Hoje nós coletamos 93% do esgoto da cidade e tratamos 100% do que a gente coleta. Fabiano, há 20 anos atrás não tinha nenhuma estação de tratamento de esgoto, hoje tem 8. Elevatórios de esgoto tinha 27, hoje tem 230. Em termos de água tratada, distribuída, chega a Água 100% tratada, da população? distribuída, perto de 100%. Eu te digo o seguinte, próximo, 98%. A gente, contando aqui, no caso, até com zonas rurais, que a gente distribui água até para a zona rural. Cidade, o município de Campos. O município de Campos, é. E eu posso até depois mostrar ali para você como é que funciona essa distribuição para o interior. Esses números desse órgão, e em função também do Prêmio Trata Brasil, esses números colocam a empresa Águas do Paraíba numa boa posição dentro do estado do Rio de Janeiro. Pois é, além desse prêmio, né, do Trata Brasil, nós temos a ABES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. A ABES vai no SNIS e depois faz uma auditoria e identifica quais são as melhores práticas na gestão do saneamento. E aí nós ganhamos um outro prêmio, tudo agora, neste finalzinho de ano. Nós chamamos de PNQS, Prêmio Nacional da Qualidade do Saneamento. Campos está entre a terceira melhor cidade em saneamento no estado do Rio. E entre as 40 melhores no Brasil. Nossa Campos é referência em saneamento. Águas do Paraíba é uma Você empresa... teria número de quanto foi investido nos últimos 20 anos, em termos de... Algo em torno de 1 bi. 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. E Juscelio Azevedo, e para 2023, o que a população pode esperar em termos de investimento no sistema de Águas do Paraíba? O nosso maior foco é voltado para esgotamento sanitário. Melhoria, a gente quer chegar aos 98% de esgoto coletado e tratado. Então, vamos investir em esgoto. Nós vamos investir este ano, Fabiano, 55 milhões, 2023. 55 milhões, mais voltado para esgoto. Muito bem, nós estamos diante desse balanço positivo de Águas do Paraíba e a forma como o Juscelio Azevedo colocou da extensão desse problema causado pelo DIC, mas com a resposta rápida. Nós estamos queria que você mostrasse o centro de operações. Nós já estivemos lá na ETA, a maior estação de tratamento do município da Coroa, mostramos como é que é o processo lá de tratamento da água para até ela se tornar potável e distribuída para a população. Até ficar aquela água cristalina que nós mostramos. Sério, queria que você fizesse... É um painel que enche os olhos de quem está aqui, nessa reportagem especial do Campus 24 Horas. Eu, antes de iniciar efetivamente a entrevista, estava dando uma olhada nos dados. Então, eu já vi aqui de Travessão até outras localidades mais distantes do interior, bairros centrais como essa animação que tem aqui, esse painel mostra as adutoras, onde ocorreu o problema. Então, Juscelio, que você tivesse as considerações finais em relação a todo esse trabalho, essa estrutura que move o trabalho de Águas do Paraíba. Águas do Paraíba, o saneamento de Campos, ele é complexo. Fabiano, eu capto do Rio Paraíba, do Rio Preto, do Rio Ururaí, do Rio Itabapoana, e tem mais rios aí, do Rio Muriaé e de 50 poços. Eu tenho 40 sistemas produtores de água. Eu tenho 8 estações de tratamento de esgoto, 230 elevatórias. Eu não teria como gerir isso, em que pese o fato de eu ter uma equipe maravilhosa que trabalha com uma dedicação incrível. Se eu não teria como gerir se eu não tivesse essa ferramenta, que me aponta, por exemplo, com os pontos nevrálgicos da cidade, como é que está a distribuição. Olha, Jardim Carioca, 6 metros de coluna d'água. Lógico, está baixo ainda, mas o que é metros de coluna d'água? Se eu pegar uma mangueira no Jardim Carioca e elevar a mangueira a 6 metros, vai sair água. Então você quer dizer que além da equipe, da mão de obra humana aqui, esse sistemática montada aqui... é algo assim que
Olha, Você pode dizer que é uma ferramenta Campos tem serviços de primeiro mundo quando se trata de distribuição de água e tratamento de esgoto, sem sombra de dúvida. E nós recebemos visitantes, as pessoas que quiserem vir, quiserem conhecer, ir numa estação de tratamento de água, numa estação de tratamento de esgoto, nós temos o maior prazer em mostrar. Ok. Ok? Muito obrigado. Eu que agradeço.